para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, ou seja, tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Amados, João Batista, a figura mais emblemática talvez do Novo Testamento, se tratando dos profetas, e Jesus deu testemunho dele dizendo que dos nascidos de carne não nasceu um mais poderoso do que João Batista. E não fez nenhum milagre. João Batista não fez nenhum milagre. E quantos homens que depois do evangelho anunciado por Cristo, quantos homens fizeram milagres extraordinários? E continua acontecendo milagre. Só que João Batista não fez um milagre sequer. Mas Jesus disse que os que foi nascido de homem e de mulher, da carne, não nasceu um mais poderoso do que ele. E aí eu digo para você, amado, nós temos a oportunidade de se parecer com João Batista. Mas em que aspecto? João Batista, vocês vão responder essa para mim, eu vou falar aqui, você vai responder. João Batista só falou de uma pessoa só. De quem que ele falou? Jesus. Amado, é só nós falar de Jesus. Às vezes nós perdemos muitas oportunidades de falar de Jesus. Jesus o elogiou de maneira magnífica, mas ele não fez nada extraordinário. Não abriu o mar vermelho como Moisés, não curou 10 leprosos como Jesus, a sombra dele não expulsava demônio como a de Pedro. Só que ele falou de Jesus. Bianca, ele só falou de Jesus. Jesus falou que os de nascido de carne não nasceu um mais poderoso do que ele. E eu estava hoje no meu trabalho e do nada o aluno ele entrou em algum assunto de religião. Aí eu falei: agora é o momento. Nunca tinha falado isso com ele, já conheci ele há mais de um ano, esse aluno. Eu falei: olha, nós possuímos a tricotomia. Ele: tricotomia? Mas o que é isso? Eu falei: corpo, homem e espírito. É mesmo, mas como é que é isso? Eu comecei a explicar para ele. Ali já foi um momento oportuno para ele começar a falar. Então nós não podemos perder a oportunidade de falar de Cristo. Talvez você nunca vai ser como João Batista, mas só pelo fato de você falar de Jesus. Naquele dia ele vai falar assim: ó, esse falava de mim na escola, esse falava de mim no trabalho, esse falava de mim no vizinho, na rua, onde ele passava ele falava de mim. Vem para cá, esse falava de mim, isso aqui tem um testemunho. Mas quando nós temos a oportunidade, nós não falamos de Jesus, nós estamos perdendo muito tempo. É só falar de Jesus. Eu falo isso, é só falar de Jesus, como João Batista. E aqui no Evangelho de João, que é um dos 4 evangelhos, o sinótico por falar só da pessoa de Cristo, é um dos livros que eu mais gosto, como ele trata a figura de Cristo. Ele menciona João Batista. Ó, João Batista está dizendo aqui, falou, testificou, está dizendo: este é aquele de que eu dizia que o que vem depois de mim tem a primazia. E aí no Evangelho de Mateus ele fala que João Batista, Mateus fala também que ele proferiu o seguinte: ó, este é aquele de que eu disse: este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, Mateus falando de João Batista, Marcos também fala de João Batista, já no capítulo 1. Então, e nós? O Evangelho não acabou. Enquanto você estiver falando de Jesus, não vai acabar. Então nós temos essa oportunidade. Fale de Jesus.